Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Nós esperamos que sim. Quem tá falando aqui é Erivan Azevedo e hoje nós estamos no canal Erivan Azevedo História da Gente, tá bom? Galera, pro vídeo de hoje a gente vai falar assim de forma breve, de forma prévia, de forma sucinta, o tema do colonialismo ao nacionalismo, tá bom? Vou ser meio breve, tá? Isso se deu por volta do século XV, do século XX, necessariamente ali no século XIX e no século XX, tá bom? No finalzinho do século XIX para o século XX, tá? O colonialismo ao nacionalismo trata de um processo histórico profundo e cheio de ampliações políticas, sociais e culturais. Esse processo diz respeito de transição de territórios colonizados, principalmente na África, na Ásia e também na América Latina, para a busca de conquistas da sua independência, muitas vezes marcada por surgimento de movimentos nacionalistas, tá bom? Os países que mais foram colonizados, que nenhum dos países foi o Brasil, a África e também na Ásia, a América Latina, que é onde nós estamos, tá certo? E tem alguns pilares que eu posso trazer para vocês, tá bom? O colonialismo trata-se de dominação e exploração. É uma nação que domina e explora outra nação. Como a gente vai definir isso? É um sistema que potências europeias, é um sistema que potências europeias dominavam o território fora da Europa, ou seja, é uma nação bem sucedida, tomava o território de outra nação e ali fazia impor as suas regras, tá bom? Explorando recursos e impondo estruturas administrativas, econômicas e culturais. A partir do momento que um país ele é colonizado, que o colonizador ele passa a impor regras administrativas, passa a impor também as suas regras econômicas e também passa a impor também as suas regras culturais, tá certo? Aqui no Brasil tinha as suas regras, a cultura era indígena. Quando o Dom Pedro chegou no Brasil, já passou a colonizar esse povo, já passou outra cultura totalmente diferente, como a cultura de Portugal, tá certo? Como eu havia falado antes, é um período principalmente do século XV do século XX, necessariamente ali pelo século XIX, século XX. E o que mais motivou isso foi a economia de matéria-prima, mercadores e também consumidores, expandindo, né, além dessas influências, as estratégias, tá certo? Com a nova ideologias, missões civilizadoras, racismo científico e darwinismo social. Então isso que essa ideologia que trouxe essa nova colonização, com esses novos colonizadores para essa nação que foi colonizada, tá certo? Tem também no colonialismo tem também suas reações e resistências, que trata de resistência local, muitas vezes silenciadas ou reprimidas, com violências, guerras, massacres, trabalho forçado. É isso que aconteceu no Brasil. Quando Portugal chegou no Brasil, além de matar quem aqui já estavam, que eram os povos primários, eles botaram trabalho forçado, aqueles que não trabalhavam matavam, né? Influências externas, como ideologia iluministas, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos da América Latina, e comunismo e liberalismo. Tudo isso são influências externas, né, que traz para uma nação colonizada, tá bom? Fatores que podem ser decisivos: as duas guerras mundiais e a Guerra Fria foi algo desgastante e as potências colonizadoras abriram espaço para novos recursos. Então, com as duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e também com a Guerra Fria, isso abriu vantagem, isso abriu portas para que abra espaço para um novo discurso, né, numa nação colonizadora, tá bom? O outro tripé que nós temos aqui é o nacionalismo. A luta pela independência. O nacionalismo é uma luta que você vai lutar pela sua independência. Tem aqui nacionalismo anticolonial, ou seja, a ideologia e prática política que busca a economia dos povos colonizados com base de identidade cultural, étnica ou linguística comum. Tem algumas lideranças que falam sobre isso, que nem o Gandhi da Índia, Cauê Naruque da Gana, Ho Chi Minh, Vietnã, Amilcar Cabral, Guiné-Bissau e Cabo Verde, entre outras lideranças, né, no qual que fala sobre o nacionalismo. Tem também as formas de lutas, né, de hoje está uma repreensão entre a China e os Estados Unidos, né, são uma luta diplomáticas, né, na época era essa diplomática, era pressão internacional, e a NGU, também era pacífica, tinha protestos e boicotes. Quando você fala de protestos pacíficos, é a pessoa protestando, né,
através em busca de um ato a favor da população, de algo, né, de forma pacífica. Isso aqui no Brasil, de fato, ele é algo que está na Constituição Federal. Também ele também tem armadilhas, que é guerrilhas, guerra e libertação, né? Tudo isso tem através de um país que ele é colonizado, que ele sofre retaliações sobre um país colonizador, tá bom? E tem outra característica aqui também, que é a descolonização. Isso aconteceu entre 1945 a 1975 principalmente, tá? Lá na Índia foi em 1947, a descolonização da África na década de 50 a 1970, a independência da colonização dos portugueses na Angola, Moçambique, Guiné-Bissau foi em 1975. E esses interesses, esses apoios e interesses dos Estados Unidos e da União Soviética foi um movimento em contextos diferentes, muitas vezes por interesses estratégicos de Guerra Fria. Muitas das vezes eles apoiam as pessoas, muitas das vezes apoiam outra nação, uma estratégia. Acredito eu que nem os Estados Unidos estavam apoiando ali a Ucrânia ali, né? Por questão de apoio, né? A Ucrânia faz tempo, muitos anos aí que já está lutando contra a Rússia, e os Estados Unidos injetando ali, sabe, o apoio ali através de arma, através de munição, né? De que forma? De que forma ele vai ter esse retorno? De forma de apoio, né? Quando ele precisar de apoio, vai entrar ali para a OTAN. Algo mais ou menos isso, tá bom? E tem o quinto aqui, que é o último dilema, que é pós-independência, né, que trata de um dilema chamado desafios e dilema, né? Esse desafio e dilema trata-se de neocolonialismo, conflitos internos e também construção nacional. Isso vem de quê? Dependência de economia das antigas, independência econômica das antigas, metrópoles e novas potências, tá bom? Conflitos internos, trata de fronteiras artificiais, rivalidades étnicas e regimes autoritários, tá bom? Construção nacional, tentativa de criar um sentimento de identidade nacional, muitas vezes em sociedade multiétnica, tá certo? Pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Como eu falei para você, foi de forma sucinta, de forma bem rápida, tá bom? Mas vocês podem estar procurando aí no Google, aí no ChatGPT, pesquisando sobre do colonialismo ao nacionalismo, tá certo? Para mais, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!